Bem, irmãos, voltando aqui, vamos falar agora sobre o clericalismo. Na nossa visão, nós vimos que cada membro, um ministro, e cada casa, uma extensão da igreja. Em 1 Pedro 2,9 nós lemos: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos então que no conceito de Pedro, no Novo Testamento, da primeira igreja primitiva, nós todos, servos de Deus, salvos, somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, ou seja, um povo separado por Deus, de exclusivo para Deus. Para quê? Para anunciarmos as grandezas dele, para anunciarmos o evangelho, a obra que ele tem feito entre nós. A definição de ministro, servo, conforme 1 Pedro 2,9, nossa visão é de que cada membro é um servo do Senhor, diferentemente do que acontecia com os judeus antes da vinda de Jesus, quando dependiam dos levitas para o serviço sacerdotal. Havia uma casta de sacerdotes, um grupo que trabalhava exclusivamente nisso. Eles eram funcionários do templo, funcionários da religião, né? Funcionários do culto ao Senhor. Continuando aqui, muitos se perguntam, mas como eu posso servir no reino de Deus? Simples, com a disposição de amar os irmãos e de os servir com seus dons e talentos. O que é clericalismo? O clericalismo é um sistema que surgiu na Igreja Católica Romana no século IV e que toma as pessoas na igreja por dois grupos, o clero e os leigos. O clero são aqueles que são chamados por Deus e os leigos são aqueles que não têm entendimento das Escrituras, nem de latim, incapazes de cooperar na obra de Deus. Cabe a eles encher os bancos do templo e requerer o auxílio para suas disciplinas espirituais e para a tomada de qualquer decisão. Então veja, existe o clero, que são aqueles que são separados para realizar a obra, realizar o culto, aqueles que são chamados erroneamente de vigários. Vigários são intercessores entre os homens e Deus, e o único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Mas aí que está, né? O clero tinha essa função de servir entre os homens e Deus, né? Continuando a leitura. A realidade é que esse sistema criado na Igreja Romana adentrou nas igrejas evangélicas, de fato, desde a Reforma Protestante. E isso tem criado crentes letárgicos que não aspiram a crescer espiritualmente para servir aos irmãos, mas que dependem da oração, da instrução, da bênção e esperam que a obra seja feita pelo clero. É interessante isso, né? A igreja evangélica, a reboque da igreja católica, veio trazendo esse mesmo conceito, né? Existe um grupo de pessoas que são separadas para o serviço do culto, para o serviço da obra de Deus, e o resto, que são os membros da igreja, né? E não é assim que se pensava na igreja primitiva, nem foi assim que Jesus pensou a igreja. Vamos ver isso mais para frente. Dois tipos de clericalismo. Aquele em que o próprio clero se coloca acima dos leigos, afirmando que só eles têm capacidade de exercer o ministério da obra de Deus e que por isso são incontestáveis. Decorre deste conceito a infalibilidade papal e a interpretação extensa do que é rebeldia e outros enganos. O segundo tipo, então o primeiro tipo é a consequência, a afirmação que eles mesmos fazem de que nós somos o clero e só nós podemos fazer a obra de Deus, a leitura da Bíblia, e fazer as missas, fazer os cultos, e fazer os batismos, né, e fazer a bênção apostólica, né. Então só o clero, já estou trazendo isso para a igreja evangélica, né, só o clero pode realizar tais tarefas, né. Esse é o primeiro grupo, né. O segundo tipo é consequência do primeiro, pois uma vez acostumados com a situação de serem servidos sem ter um comprometimento com o reino, os membros da igreja formam um conselho e contratam um pregador profissional, um funcionário da obra celestial, e espera que ele faça a obra de Deus. Caso o que for pregado não agrade aos leigos,
eles contratam outro pastor. Se no primeiro clericalismo o povo era forçadamente calado pelo clero, no segundo clericalismo o povo se cala por conta própria. Ou seja, se convencionou isso, né, de que o clero é que realiza a obra de Deus. A obra cai toda nas costas de um homem só ou de um grupo, né, quando o ministério é colegiado, e os demais, os membros da igreja, se acomodam, né, e, quer dizer, se cala por conta própria, diz aí no texto. É a realidade atual, continuando a leitura. Ao observarmos a realidade da igreja cristã, constataremos que uma pequena parte dos membros cooperam para a realização das tarefas deixadas por Jesus, como orar pelos enfermos, exortar os irmãos, expulsar demônios, pregar o evangelho, socorrer as viúvas e os órfãos. Eu tenho visto mudanças, né? Em muitas igrejas evangélicas, pastores têm incentivado os membros a se visitarem mutuamente, a orarem uns pelos outros, orarem pelos enfermos. Eu tenho visto isso cada vez mais, né? Graças a Deus. Então o povo está sendo orientado a servir e a ser ministro. Ministro é nada mais, nada menos do que um servo. Né? A palavra diáconos é ministro, né? É um servo. Então, que sejamos então servos do Senhor. Amém. Local de culto, templismo, é um outro problema também. Na nossa visão, nós vemos cada casa uma extensão da igreja. A exclusividade do sacerdócio nasceu na lei mosaica e foi perpetrada pela Igreja Católica com o clericalismo, como nós já vimos. Mas essa não foi a única tradição a macular a vida da igreja como sacerdócio real, pois também o templismo, herdado pela cultura judaica, em que o centro da religião eram as atividades no templo, fez com que as atividades da igreja se concentrassem num local, num prédio, institucionalizando o corpo de Cristo e limitando o seu âmbito de influência. A tal ponto isso é verdade que quando muitas vezes falamos em igreja, nos vem à mente o templo, o local, um espaço físico e não um grupo de pessoas. Para muita gente, vamos na igreja. A igreja é aquele lugar, a igreja é aquele prédio, a igreja é aquela casa onde nós nos reunimos. Isso vem de uma influência judaica e que passou para a Igreja Católica com as catedrais, onde o culto era centralizado. Continuando a leitura. Enquanto o clericalismo limitou alguns membros para a obra do Senhor, o templismo limitou alguns lugares para a obra do Senhor. A exclusividade do serviço no templo é um contraste do cristianismo autêntico por dois motivos. Primeiro, pela passividade. Enquanto a palavra de Deus é imperativa no sentido de ide fazer discípulos, a igreja que está nos prédios, no templismo, diz, vinde até nós, estamos aqui, estamos esperando. A gente vê lá a grande comissão muito clara, portanto, ide, vão e façam discípulos. Segundo motivo, imobilidade. Observe uma igreja onde o prédio seja a própria identidade da igreja. A possibilidade de mudança é inexistente. O prédio identifica o relacionamento dos membros da igreja que se reúnem ali. Tudo fica em função do espaço que está disponível. Qualquer reunião fora dele pode ser considerada uma ameaça à unidade do rebanho. Ou seja, igreja e tudo que uma igreja precisa fazer é estar ali dentro. Tudo que o cristianismo exige dessas pessoas que estão acostumadas ou estão confinadas no templo é que eles estejam juntos, que eles estejam ali cultuando ao Senhor ali dentro. Isso para eles é cristianismo. E não é isso que Jesus pensou para a igreja. Jesus mesmo disse, né? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, em qualquer lugar. Continuando então, descentralizando para servir. Enquanto a igreja templo é formal, impessoal e centralizada, a igreja em células, nas casas, é informal, descentralizada e traz uma forte ênfase ao relacionamento interpessoal, onde cada membro é valorizado como indivíduo, pode se expressar, compartilhar suas experiências e ser ministrado no corpo de Cristo. Vejam lá Romanos 16:15, né? A informalidade e a pessoalidade
nas relações. Né? Veja o que Paulo fala: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então eram pessoas que se conheciam, pessoas que se reuniam nas casas, e pessoas que se tratavam pelo nome. Paulo, que conhecia tanta gente, viajou por tantas igrejas, fundou tantas igrejas, se lembrava do primeiro convertido lá na casa de Priscila e Áquila. Perceba que no versículo acima a igreja se reunia numa casa e o laço de pessoalidade se evidencia na saudação de Paulo. O texto de saudações abaixo pode oferecer alguma dificuldade na leitura por contar com nomes que estão fora de uso, mas note as seguintes características: o grau de pessoalidade, cuidado que os irmãos entre si tinham entre si na formação primitiva da igreja. O texto que nós estamos nos referindo aí não consta na apostila, mas é o de 2 Timóteo 4, de 19 a 21, que diz assim: saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Olha que bênção, né? Todos eram considerados membros importantes. Estou lendo a apostila agora. Suas obras e condutas no Senhor eram citadas como por quem tem convívio. A menção do trabalho desempenhado pelas famílias e as mulheres não eram excluídas de maneira alguma. A menção da palavra casa como local de reunião da igreja e várias vezes a expressão os da casa, indicando um número considerável de relacionamentos entre os integrantes da igreja e os integrantes da família. Continuando então, na prática, o que é uma célula? É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para viverem como família de Deus, com o objetivo de adorar ao Senhor, edificar a vida espiritualmente uns dos outros e ganhar pessoas para Jesus através do compartilhamento do seu evangelho. A célula não é o corpo todo, porém traz dentro de si todas as informações necessárias para gerar o corpo inteiro. Isso é o que chamamos de informação genética. Isso é muito interessante, assim como no corpo humano, cada célula do corpo tem a informação genética de todas as outras células, traz um código genético que é o que nos define, assim também a célula do corpo de Cristo. Ela traz toda a informação do corpo, porque ela é parte do corpo. 1 Coríntios 12 diz assim: assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A célula contém todas as informações da genética da igreja, a saber, a adoração, a comunhão, a palavra de Deus, a oração, os dons e talentos e etc. Mas assim como a célula corpórea do nosso corpo humano, a célula da igreja também não sobrevive sozinha, porquanto ela precisa da vida do corpo, da comunhão e unidade com o restante da igreja. Amém. Acho que não precisa nem explicar isso, né, irmãos? Amém. Continuando então, características de uma célula. Primeiro, ela possui endereço, dia e hora certa, horário certo, para começar e para terminar. Essas coisas são fundamentais, pois o visitante que desejar visitar uma célula deverá saber onde e quando essa célula acontece. Mudar a célula de lugar toda semana, de endereço, faz com que os membros e a própria igreja, nem mesmo a igreja, consiga indicar a célula para os novos membros. Entretanto, é importante que, de tempos em tempos, a célula aconteça na casa de outros membros que queiram recebê-la, pois assim forjamos mais anfitriões, alcançamos mais vidas com as possíveis visitas e ainda damos uma folga para o anfitrião. É interessante que haja um rodízio eventual, mas não constante. É interessante que a célula tenha um local onde seja a sua sede e horários bem definidos, né? Vamos ver isso mais tarde. A célula, queridos, é mais do que uma reunião semanal. Apesar da célula acontecer normalmente uma vez por semana,
a vida da célula não está limitada a apenas um dia da semana. É importante que os membros tenham um relacionamento no decorrer da semana, através de telefonemas, mensagens, nos eventos de cultos da igreja, passeios, visitas e etc. A célula é homogênea e geracional. Podem ser células da mesma faixa etária, como células de crianças, jovens, adultos, mulheres. A verdade é que quando participamos de células com as mesmas características, ficamos mais à vontade. Aqui cabe uma ressalva, né? Células que são organizadas, por exemplo, com células de jovens, né? Organizadas por faixa etária, muitas vezes acabam se tornando a reunião dos jovens da igreja. O grupo de jovens ou o ministério de jovens da igreja se reúne na célula. Não convém que seja assim, né? As reuniões de departamentos ou de ministérios da igreja devem acontecer, deve ter o seu dia de união, de comunhão, de congraçamento, mas célula é célula, o objetivo da célula é outro, não é apenas a comunhão de pessoas da mesma idade. O objetivo de uma célula é as pessoas se edificarem, terem comunhão e evangelizarem os vizinhos, os parentes, as pessoas próximas. O objetivo é também evangelístico, é o crescimento do reino de Deus, a expansão do evangelho. Aonde a célula pode se reunir? Voltando aqui para a apostila. A preferência será sempre a casa dos irmãos. No entanto, ela pode se reunir em empresas, escritórios, salões de festas e em qualquer outro lugar onde haja privacidade e silêncio. Qualquer lugar, na casa, no escritório. Eu conheci um irmão que tinha uma célula no restaurante dele. Ele terminava os trabalhos entre 14 e 15 horas, estavam já lavando tudo, encerrando o expediente. Eles só serviam lá café da manhã e almoço. Então, 14 horas ainda era muito cedo, mas acho que entre 15 e 16 horas estavam encerrando tudo lá. Deixavam tudo limpo, adiantavam as refeições do dia seguinte, fechavam o restaurante e à noite ele abria novamente para a célula que se reunia ali uma vez por semana naquele restaurante dele. Ele era o anfitrião ali e ele era o líder daquela célula. Qual o tamanho máximo de uma célula? Continuando na apostila. Não há um número específico que limite o tamanho de uma célula, porém existe uma fórmula que calcula o número de linhas de comunicação de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas no relacionamento, como mostra o diagrama abaixo. Amém. Vamos deixar isso para o próximo vídeo. E é um cálculo, é uma fórmula bem interessante que você precisa conhecer. E no próximo vídeo, então, a gente fala sobre isso e explica isso. Até lá, então. Deus abençoe. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.